Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Sovurs. Continuando mais uma parte, mais um capítulo aqui do livro Olympiaboken, o livro sueco dos Jogos Olímpicos de 1960, edição de inverno em Squaw Valley, nos Estados Unidos, e a de verão em Roma, na Itália. Continuando, havia passado as provas de canoagem, agora as competições de hóquei sobre a grama. Aqui um lance do jogo final entre Índia e Paquistão. O Paquistão acabou conquistando a medalha de ouro com uma vitória de 1-0, quebrando uma invencibilidade da Índia, que durava desde 1928. A Índia nunca havia perdido em Jogos Olímpicos e havia sido campeã de 1928 até 1956. Abaixo um lance de um jogo entre Quênia e Reino Unido, e abaixo a premiação da distribuição das medalhas. A medalha de ouro para o Paquistão com a primeira colocação, a Índia com a medalha de prata aqui no pódio, e a medalha de bronze ficando com a Espanha. Curiosa essa premiação, curiosos esses resultados. Um lance aqui do jogo entre Bélgica e Suíça, 4-2 para a Bélgica, e um momento do jogo entre Paquistão e Espanha. O Paquistão, aqui um momento da vitória do Paquistão por 1-0. Aqui é o espanhol, um jogo Espanha e Paquistão. O Paquistão conseguiu essa heróica medalha de ouro, quebrando uma invencibilidade da Índia. Em 1964, a Índia retomaria o título, mas em 1968 o Paquistão ganharia novamente. Em 1972, a Alemanha colocaria fim a essa rivalidade entre Paquistão e Índia ao conquistar a medalha de ouro. As competições de pentatlo moderno, aqui o mexicano, o Sérgio Escobedo, que teve grandes resultados no tiro ao alvo e no hipismo, mas fracassou amplamente nas disputas de natação e atletismo e não conseguiu sequer chegar próximo aos primeiros colocados. O soviético Igor Novikov, aqui apontado como campeão mundial, teve uma fraca atuação na prova de hipismo e com isso acabou também longe do pódio nas provas individuais. A competição por equipes, a medalha de ouro ficando com a Hungria conquistando a medalha de ouro com Imre Nagy, Ferenc Nemeth e Andras Balt, uma equipe fortíssima, e os soviéticos ficando com a medalha de prata, e os norte-americanos, com Robert Beck, conquistaram a medalha de bronze. No pódio com União Soviética, Hungria e Estados Unidos. Em 1956, o ouro havia ficado com a União Soviética. Aqui um representante da Suécia, o Ritzen, ao lado do campeão, o Ferenc Nemeth, o Sven Toffelt, da Suécia, aqui, dirigente, fazendo uma vistoria, e aqui o William Gruth, que foi campeão em 1948, aqui com os representantes da equipe sueca, né? O Ritzen, Björn Toffelt e Sture Eriksson. Os grandes suecos foram tradicionalíssimos nessa prova e tiveram o campeão de 1952 e 1956, o Lars Hall. Grandes resultados para a Suécia. As competições de hipismo, o adestramento individual, aqui o soviético Sergei Filatov montando absente, conquistou a medalha de ouro, e o pódio, o soviético Filatov com a medalha de ouro, o Gustav Fischer da Suíça foi o medalhista de prata, e Josef Neckermann da Alemanha obteve a medalha de bronze. Curioso notar também o sueco aqui, o Henry St. que conquistou a 4ª colocação. E ele havia sido campeão nos Jogos de 1952 e 1956. Abaixo, a britânica, a Brenda Williams, com 65 anos de idade, a mais velha competidora desses Jogos Olímpicos de 1960. E o St. Cyr aqui estava com 58 anos de idade. Uma imagem mais próxima do pódio, que o Josef Neckermann, o
o Sergei Filatov e o Gustav Fischer, da Suíça. Aqui o pódio do primeiro campeão, primeira medalha de ouro da União Soviética no hipismo, na prova de adestramento. Aqui já a disputa do concurso completo. Ottokar Pohlmann, da Alemanha, sofrendo uma queda. E o pódio da prova, com os australianos Morgan e Leavis conquistando as medalhas de ouro e de prata, e o suíço Bichler com a medalha de bronze. Aqui os australianos. Bichler é esse à esquerda. Depois vem o Lawrence Morgan, da Austrália. E o Leavis, também australiano, ganhador da medalha de prata. O bronze Bichler, da Suíça. O Morgan, da Austrália, ouro. E o Leavis, da Austrália, medalha de prata. Grande resultado da Austrália nesses jogos. Tanto a Austrália e a União Soviética marcando marcando história, fazendo história nesses Jogos Olímpicos de 1960. As competições ainda aqui do concurso completo, uma prova que judia muito do cavalo, aqui, ó, saltando aqui um espaço enorme, aqui uma queda do competidor da Romênia, Lupancu, e outras quedas aqui um canadense e abaixo um tcheco e um romeno sofrendo quedas com seus cavalos. E abaixo aqui um representante da Suécia tendo dificuldades com obstáculos e um de Portugal aqui na água, ó, caído na água após fracassar na tentativa de vencer o obstáculo. A competição de saltos, vencida pelo italiano Raimondo Dizio, que havia sido medalha de prata nos Jogos de 56, e aqui a equipe alemã, que conquistou o título na competição de saltos. Grande resultado, a Alemanha formada pelo Fritz Tiedemann, o Hans-Günther Winkler e o Alvin Schleckmoelle. O Hans-Günther Winkler foi campeão na prova individual em 1956, e o Alvin Schleckmoelle, da Alemanha, seria o campeão da prova individual nos Jogos de 1976. Aqui os três alemães medalhistas na disputa por equipes conquistaram mais um título, bicampeonato na prova. Grandes resultados aqui para a Alemanha nessas disputas, né, grande resultado para a Alemanha nessas disputas de saltos no hipismo. As competições de remo, aqui o soviético Vyacheslav Ivanov conquistando o bicampeonato na prova do esquife individual, uma disputa do esquife da prova do 200, aqui uma disputa da prova do 200, que foi vencida pela União Soviética, e abaixo, a disputa dos tchecos com os soviéticos pela medalha de ouro no esquife duplo. Aqui os soviéticos, né, o Berkutov e o Yuri Tchoukalov campeão em 1952 no esquife, o Berkutov campeão no esquife duplo, junto com o Tchoukalov em 1956, e aqui eles conquistando a medalha de prata, perdendo para essa dupla da Tchecoslováquia, formada pelo Schmidt e pelo Kozak. Os tchecos acabaram vencendo a prova diante da dupla soviética. Os tchecos mais próximos aqui, derrotando a frente dos poderosos soviéticos. Grande resultado da Tchecoslováquia. A Alemanha venceu a prova do 8 com, conquistou a medalha de ouro no 8 com, e também conquistou medalha de ouro no 2 com e no 4 com. A Alemanha venceu todas as provas com timoneiro, e os Estados Unidos ficaram com a vitória na prova do 400. Grande resultado aqui para a Alemanha nas competições de remo. A equipe do 8 com, a vitória no 2 com e a vitória no 4 com, e os norte-americanos no 400. Aqui os grandes resultados, os campeões no remo. A União Soviética foi o país com mais medalha, obteve 5 medalhas no remo. A
a Alemanha foi o país com o maior número de medalhas de ouro, 3 de ouro contra 2 dos soviéticos. A competição de vela, na classe Flying Dutchman, aqui o Bjørn Bergwall e o Peder Lund, da Noruega, conquistaram a medalha de ouro nessa prova, na classe Flying Dutchman, países nórdicos tradicionalíssimos nas provas de vela. Mais uma prova aqui na classe Dragão, vencida pela Grécia, aqui o barco da Grécia, o príncipe Constantinos, conquistou a medalha de ouro. E abaixo, a rainha Frederica, cumprimentando, né, o príncipe Constantino. Creio que é o Constantino aqui. Mais uma premiação, aqui a classe 5,5 metros, vencida pelos Estados Unidos. Medalha de prata para a Dinamarca, bronze para a Suíça. E abaixo, um pódio com Estados Unidos, Dinamarca e Suíça. Aqui o pódio dessa classe, 5,5 metros. Aqui os Estados Unidos com medalha de ouro, a Dinamarca com a medalha de prata e a Suíça com medalha de bronze nessa classe na vela. Grande resultado aqui para os norte-americanos. Abaixo os suecos, os representantes da Suécia. Tentando arrumar um pouco o foco aqui. Sair um pouco do foco. Um pouquinho mais para cima. Aqui o foco. Já voltou o foco. Aqui os representantes. Outro resultado brilhante aqui, o Paul Elvström, da Dinamarca, que conquistou a medalha de ouro na prova na classe FIM, na classe individual. Aqui ele está ao lado, né, o Peder Lund, da Noruega, e o Bjørn Bergwall, que foi campeão da classe Flying Dutchman. Aqui um grande domínio desses países nórdicos. Ao lado aqui os suecos, Sune Karlsson e Per-Olof Karlsson, ficaram em 10º lugar. E abaixo a disputa na classe Dragão. Então aqui estão os dois noruegueses, Peder Lund e Bjørn Bergwall, que foram campeões na Flying Dutchman, aqui cumprimentando o grande campeão Paul Elvström, da Dinamarca. A classe Star, que teve aí a vitória da União Soviética. A União Soviética conquistou pela primeira vez aí uma medalha de ouro nas competições de vela. E lembrando que a União Soviética obteve a 2ª melhor participação, ficando atrás apenas da Dinamarca no quadro de medalhas. Aqui os soviéticos, o Chutkov e o Pinigin, Timur Pinigin e o Chutkov, conquistaram uma heróica medalha de ouro na classe Star. Grande resultado dos atletas da União Soviética. Primeira vez que a União Soviética obteve medalha de ouro na vela. As competições de natação. Aqui a Janne Cederqvist, da Suécia, obteve a medalha de prata na prova dos 400 livre. Aqui a medalha de ouro ficou com a norte-americana Christine von Salza. A largada da prova de 1.500 metros, vencida pelo australiano John Conrads,
com outro australiano, Murray Rose, com a medalha de prata, e o norte-americano George Breen com a medalha de bronze. George Breen mais longe, mais distante. John Conrads, o Murray Rose, esse aqui na água. Então tem todas as da câmera para lá, Lachlan, Champion, Tona, Yamanaka, Rose. Então são todos os participantes dessa final dos 1.500 metros, medalha de ouro e prata para os australianos. Aqui a chegada da prova de 100 metros nado livre, aquela chegada que deu muita polêmica, causou muita polêmica. Aqui o Lance Larson dos Estados Unidos, que teria chegado à frente do John DeWitt da Austrália. O Lance Larson comemorando a vitória em cima do John DeWitt, mas depois a arbitragem inverteu o resultado da prova e deu a vitória ao australiano John DeWitt. Lance Larson ficou com a medalha de prata. E a medalha de bronze acabou com o brasileiro aqui, o Brasil acabou com o Manuel dos Santos Júnior. Ouro para John DeWitt, prata para o Lance Larson e bronze para o Manuel dos Santos Júnior. Aqui o pódio da prova. Grande resultado do brasileiro, conquistando uma medalha de bronze numa época que era dificílimo um atleta entrar nessa briga com Estados Unidos e Austrália. Aqui o Murray Rose, o vencedor da prova de 400 livre, conquistou o bicampeonato, dando uma entrevista. E aqui a chegada da prova, o Murray Rose já havia chegado 3 segundos à frente, conquistado a medalha de ouro. Tsuyoshi Yamanaka do Japão obteve a medalha de prata e a medalha de bronze ficou com John Conrads da Austrália. O pódio da prova, o Conrads com a medalha de bronze, o Murray Rose com a medalha de ouro, ele havia sido campeão nos Jogos de 1956, e o Yamanaka, que havia ganhado medalha também em 1956, aqui conquistando mais uma vez uma medalha, ficando com a medalha de prata. Curioso que a medalha de prata fica do outro lado, né? Aqui o pódio da prova, John Conrads, Murray Rose e o japonês Tsuyoshi Yamanaka. Heróico pódio aí da prova dos 400 metros nado livre. Mais uma prova a distância dos 1.500 metros. O Yamanaka não conseguiu medalha, ficou apenas na 4ª colocação. E a medalha de ouro ficou com o norte-americano, com o australiano John Conrads. A medalha de prata foi para o Murray Rose, da Austrália, e a medalha de bronze para o George Breen, dos Estados Unidos. O Breen havia sido bronze em 1956 e o Murray Rose havia sido o vencedor da prova. Aqui o pódio da prova, aqui o John Conrads com a medalha de ouro, o Murray Rose foi medalha de prata e a medalha de bronze ficou com o norte-americano George Breen. Na prova de nado de peito, na prova de 200 metros nado de peito, medalha de ouro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, medalha de ouro com William Mulliken, obteve a medalha de ouro. Aqui no lado esquerdo dele, aqui aliás, o nosso lado esquerdo, o Mensonides da Holanda, que obteve a medalha de bronze, e o japonês Ozaki conquistou uma heróica medalha de prata nessa prova de 200 metros nado de peito. Lembrando que o Japão foi campeão da prova nos Jogos Olímpicos de 1956. Masaru Furukawa. A prova, a disputa na piscina, aqui o William Mulliken dos Estados Unidos, enfrentando aqui o japonês Ohashi, e o Gator Cole da Austrália. O Mulliken ficou com a medalha de ouro e o japonês, o Ozaki, ficou com a medalha de prata. E Mensonides, da Holanda, obteve a medalha de bronze. Um lance aqui dos prova de 200 metros nado borboleta. E
o campeão da prova de 100 metros nado de costas, o David Taylor, da Austrália, e o campeão dos 200 borboleta, o australiano Mike Troy. Aqui o pódio, né? O David Taylor, campeão dos 100 metros nado de costas, e o Mike Troy, dos Estados Unidos, campeão dos 200 metros nado borboleta. Estados Unidos, tanto Estados Unidos quanto a Austrália, cada um obteve 4 vitórias nas competições de natação. Aqui o norte-americano, o Will Ferrell, o Jeffrey Ferrell, que tinha um dos melhores tempos do mundo na distância de 100 metros, mas não competiu nos 100 metros, ou não obteve medalha, ou foi desclassificado, não me lembro ao certo. Teria que retornar aqui para saber o que aconteceu com ele. E, no entanto, ele se destacou nas competições de revezamento, ajudando os Estados Unidos a conquistarem a medalha de ouro no 4x200 livre e no 4x100 medley. E abaixo, o pessoal que competiu no 4x100 medley, com os Estados Unidos obtendo a medalha de ouro, a Austrália a medalha de prata e o Japão a medalha de bronze. No 4x200, o Japão obteve a medalha de prata e a Austrália de bronze. E os Estados Unidos não saíram da posição da medalha de ouro. Aqui nessa foto, um destaque para o David Taylor, que foi o vencedor da prova dos 100 metros nado de costas. Grande David Taylor. Aqui ao lado, os competidores dos saltos ornamentais. Aqui o Gary Tobian, dos Estados Unidos, prata na plataforma e campeão no trampolim. E aqui o Sam Hall, que obteve a medalha de prata no trampolim. Abaixo, os dois campeões, o Robert Webster, dos Estados Unidos, campeão na plataforma, e o Gary Tobian, campeão do trampolim. Aqui a foto dos dois grandes campeões dos Estados Unidos. Estados Unidos que obtiveram as medalhas de ouro e prata em ambas as provas. As competições de polo aquático. Aqui um lance do jogo, Iugoslávia e África do Sul, 7-1 para os iugoslavos. Mais um momento aqui de um jogo entre Romênia e Itália, 4-3 para a Itália. E aqui os italianos, que conquistaram a medalha de ouro, bateram a União Soviética na final, e a medalha de bronze ficou com a Hungria. As competições de natação, as competições femininas de natação, aqui os 400 livre, a Janne Cederqvist, da Suécia, que obteve a medalha de prata, ladeada aqui por outra sueca, Vivi Segerström. A prova onde ela se destacou, aqui a disputa dos 400 livre, ela aqui longe ainda de obter a medalha, e a norte-americana, a Von Salza, já estava retornando. Aqui foi a passagem dos 100 metros. A norte-americana já estava bem adiantada em relação às outras, e aqui a norte-americana já chegando, já conquistando a medalha de ouro, e a Janne Cederqvist, da Suécia, obtendo a medalha de prata. O pódio, a largada aqui, a Janne Cederqvist com a Lagerberg da Holanda. A Lagerberg também conquistou medalha. Grande resultado da holandesa. Aqui comemorando também a conquista da medalha, todas elas se abraçando. Medalha de ouro para a norte-americana, medalha de prata para a sueca e a medalha de bronze ali na raia 6 para a holandesa. Aqui a holandesa antes da largada, a Holanda obtendo sua medalha. A prova de 100 metros nado livre foi vencida pela australiana Dawn Fraser. Dawn Fraser havia vencido a prova também nos Jogos Olímpicos de 1956, e aqui ela é ladeada pela norte-americana Christine Von Salza, medalhista de prata, e a Natalie Stewart,
do Reino Unido. Natalie Stewart também obteve medalha na prova de 100 metros nado de costas. Mais um momento da Cederqvist, da Suécia, comemorando muito sua medalha de prata. E aqui a Anita Lansbrough, do Reino Unido, que foi a campeã da prova de 200 metros nado de peito, à frente de duas competidoras da Alemanha. Mais um lance aqui, a norte-americana Caroline Wood, na prova de 100 metros borboleta, ela se afogou, precisou ser resgatada pelo seu treinador. E aqui a Caroline Wood, novamente, junto com uma competidora, a Karin Larsson. A prova de 100 metros borboleta, vencida pela Caroline Schiller, aqui dos Estados Unidos. Ela aqui ao lado da australiana Andrew, que ficou com a medalha de bronze. A medalha de prata foi para a holandesa Heemskerk. E aqui a largada da prova dos 200 metros nado de peito, vencida pela Anita Lansbrough, do Reino Unido. Mais momentos da natação, a Lynn Burke, dos Estados Unidos, campeã da prova de 100 metros nado de costas, ao lado da medalhista de prata, a britânica Natalie Stewart, e aqui a medalhista de bronze, a japonesa Satoki Tanaka. As norte-americanas do revezamento 4x100 livre, a Shirley Stubbs, a Caroline Wood, a Joan Spillane e a Chris von Saltz, que quebraram o recorde mundial. Aqui as norte-americanas, né? Shirley Stubbs, Caroline Wood, Joan Spillane e a última que é a Chris von Saltz. A equipe sueca de revezamento e o pódio também do revezamento, mas aqui do 4x100 medley, onde tinha as 4 norte-americanas, a Lynn Burke, a Kempner, a Caroline Schiller e a Christine von Saltz, que também quebraram o recorde mundial e conquistaram a medalha de ouro. A medalha de prata foi para a Austrália e a medalha de bronze ficou com a Alemanha. Mais um momento aqui, a largada dessa prova do revezamento medley. E lembrando que a norte-americana Lynn Burke quebrou o recorde mundial da prova dos 100 metros nado de costas nessa disputa do revezamento. E vamos ficando com a foto, vou encerrando aqui com a foto da Lynn Burke. Aqui a Lynn Burke, destaque nos 100 metros nado de costas no revezamento 4x100 medley. E retornaremos para outra parte desse livro, continuando com as disputas femininas dos saltos ornamentais. Alexandre Carvalho, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs. Obrigado e até uma próxima filmagem.